Olá, que bom estarmos juntos e hoje eu gostaria de conversar com você sobre restauração. Eu faço até uma afirmativa ousada que nós sempre seremos restaurados por Deus. E eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto comigo a gente ler no Evangelho de São João algumas passagens, lá no capítulo 13, nós vamos ler dois versos, 37 e 38, que diz assim: Pedro falando para Jesus Cristo. Pedro perguntou ao Senhor: por que eu não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Assegure-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E lá no capítulo 21, lá no finalzinho do Evangelho de João, vamos ali do verso 15 ao 19, fala assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você gosta de mim? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você gosta de mim? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu gosto muito de ti. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Eu digo a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Irmãos, recentemente eu tive com uma pessoa querida que estava internada no hospital, eu fui visitá-la e essa pessoa passou por várias operações delicadas e operações que tiveram complicadores, ficou bastante tempo internado, sofria muitas dores, foi um processo bastante doloroso e eu conversando com ele, ele estava bastante quebrantado, lógico, né, por essa situação toda que eu estou explicando aqui para todos vocês, né? E o quebrantamento, ele falou uma frase fantástica, ele falou: nós estamos aqui para aprender. Para aprender. Deus nos mantém vivos nesse planeta para que a gente seja transformado na imagem do seu Filho Jesus. Esta é a missão do Espírito Santo em cada um de nós. E quanto mais a gente demora a entender essas verdades, mais doloroso fica esse processo, porque a gente, quando não entende isso, a gente tem como meta de vida muitas vezes buscar o prazer, buscar a satisfação do nosso ego, da nossa natureza, e isso sempre traz dor, sempre traz dor. Então, não importa quantos fracassos a gente vai ter que passar, não importa quantas humilhações, nós sempre seremos restaurados. É uma afirmação usada, é uma afirmação verdadeira, porque é a missão do Espírito Santo de Deus. E ele é Deus, ele não vai fracassar. E a Bíblia, queridos, ela é repleta de exemplos de pessoas que foram restauradas, pessoas que sofreram verdadeiras guinadas na sua vida, estavam sem esperança, sem futuro, em situações de desamparo, em relacionamentos familiares destruídos, esquecidos pela sociedade, amaldiçoados pela sociedade, né? Párias, verdadeiros párias, e Deus reescreveu a sua história de forma fantástica, sobrenatural. A história das duas viúvas, Noemi e Ruth. Ruth, uma imigrante, nós temos uma mensagem sobre isso, né? O valor da fidelidade. Convido você a assistir no nosso canal. Totalmente desamparadas na sua volta a Israel, Ruth na condição de midianita, de moabita, perdão, de um povo inimigo de Deus. Deus vai honrar a fidelidade de Ruth, permitindo que ela case com o melhor partido da época, que era Boaz,
um homem temente a Deus, e vai gerar um filho na qual ela vai ser a bisavó do rei Davi. Ana e Isabel, duas mulheres separadas aí por séculos, mas ambas eram consideradas pelo povo judaico na época como pessoas amaldiçoadas porque eram estéreis. A mulher que não dava filho era considerada estéril, e essas mulheres clamaram a Deus. E Deus fez Ana engravidar do maior juiz da história de Israel, Samuel. E Isabel vai engravidar do maior homem que nasceu na face da terra depois de Jesus Cristo, João Batista. Moisés, um homem que educado para ser príncipe do Egito por causa de um ato destemperado dele, ele foge aos 40 anos de idade e vai ficar de 40 a 80 anos no deserto, pastoreando ovelhas de um midianita, que também era considerado um inimigo do povo de Deus. Até que Deus o chama para ser o grande libertador de Israel. José, a história de José é fantástica, né? Ele era um adolescente mimado pelo pai, favorito do pai. Isso atrai o ódio dos irmãos que tentam matá-lo, acabam lançando ele num poço, depois vendendo ele como escravo, depois ele vai parar na prisão e fica anos preso por um crime que ele não cometeu, até que Deus, no momento exato, o resgata para ser o segundo homem mais poderoso do reino da face da terra, que era o Egito na época. Debaixo do faraó vinha José. E ele, com essa posição, conseguiu levar os seus familiares e formar o povo de Israel, vai ser formado no Egito, graças à intervenção de José, que preservou esse povo. Ele tem 2 filhos, e ele dá o nome para mostrar o que ele passou. O primeiro filho ele chama de Manassés, que fala: o Senhor me fez esquecer das minhas aflições. E o outro filho, Efraim, o Senhor me fez prosperar na terra das minhas aflições. Então reparem como tem tantos exemplos, as centenas, quiçá milhares de pessoas que tiveram encontro com Jesus e foram restauradas, leprosos, cegos, paralíticos, mulheres que eram consideradas amaldiçoadas, pessoas prostitutas, ladrões, pessoas corruptos, pessoas que tiveram a vida completamente restaurada. Qual o denominador comum de tudo isso? O estrago que o pecado faz no coração de uma pessoa. Deus está mostrando que a graça dele é infinitamente maior que o pior pecado que um ser humano possa cometer. Pecado nos faz pessoas incoerentes, nos faz pessoas contraditórias, vacilantes. Toda hora a gente mostra fraqueza, nós nos chocamos com as nossas reações, ficamos perplexos por sermos tão inconstantes, por não levarmos adiante nossos votos e promessas. O pecado fez o ser humano viver num cenário de alma conturbada. E a gente às vezes não entende porque Deus muitas vezes não desiste de nós, né? É algo impressionante isso. Como é que Deus não desiste de nós? Muitas vezes a nossa vida espiritual vai ficando mirrada por causa disso. A gente perde a vontade de ler a Bíblia, de ir aos cultos, a gente vai enfraquecendo, mas Deus sabe que nós somos assim. E é tão notório isso que Jesus Cristo falou para o apóstolo Paulo: meu poder se manifesta, se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então nós podemos ser restaurados o tempo todo por Deus. E eu trouxe aqui esse exemplo do apóstolo Pedro, né? Que é um exemplo clássico de restauração de uma vida, né? Ele mostra que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, que tem a palavra final sobre nós. Pedro é aquele homem que tem a humanidade à flor da pele, né? E aqueles rompantes, aquela autoconfiança, aquela autoimagem de si próprio que é extremamente elevada. E, de repente, esse homem nega Jesus Cristo, que o conhece, a sua vida despenca, ele se sente o pior dos homens e só não teve o mesmo fim de Judas, que o traiu e cometeu suicídio, porque Deus tinha um plano para a vida de Pedro, como tem um plano para a sua vida, como tem um plano para a minha vida.
Então vamos já ver essa queda de Pedro e o que ela nos ensina. A queda e a restauração de Pedro. Primeiro, por que isso aconteceu? Né? Primeiro, ele não conhecia seu temperamento. Ele não conhecia. Repare que quando ele conhece Jesus, é uma passagem linda. André apresenta, o irmão de Pedro apresenta Pedro a Jesus. E Jesus vai ali naquela região ali do lago de Tiberíades, lago de Genezaré, né? Que lago imenso, que lago na Galiléia que parece uma praia, de tão grande que é. E a multidão apertando ali Jesus, e Pedro chega com o seu barco, passou a noite toda pescando, e estava ali puxando os barcos para mais, lavando as redes, preparando para ir embora para casa, era mais ou menos por volta das 9 da manhã. E Jesus chega para Pedro e fala, pede o barquinho dele emprestado, para que a multidão não aperte. Então ele entra por dentro da água e senta ali e prega a palavra. Mais ou menos deve ter sido por volta de 11 horas, meio-dia, quando ele termina, ele vira para Pedro, despede as multidões, vira para Pedro e pede emprestado, e chega para Pedro e fala, Pedro, você pescou alguma coisa hoje? Não, senhor, passamos a madrugada toda, não pescamos nada. Jesus fala, faz o seguinte, pega o teu barco, vai até ali e lança a rede à direita. Ele falou, não, senhor, peraí, eu sou o profissional da pesca, eu sou o homem que vive da pesca, e essa hora não tem peixe, essa hora os peixes estão tudo dentro de toca. Peixe é na madrugada, na noite que a gente pesca, essa hora não dá peixe. Mas, como o senhor está falando, baseado na sua palavra, eu vou fazer isso. Então ele vai com um barquinho, junto com seus companheiros. Jesus fala, lança a rede ali. Quando ele lança a rede se enche de peixes grandes, mais de 153 peixes, que quase que o barco afunda. Pedro fica tão impactado com aquilo, irmãos, tão impactado, que ele se ajoelha aos pés de Jesus e fala, sai de mim que eu sou um pecador. E Jesus olha para ele com aquele amor tremendo e fala, a partir de agora você vai ser um pescador de homens. Pedro larga tudo e começa a seguir Jesus. É aquele homem que tem aquela fé intensa, mas muitas vezes uma fé de pouca duração. Naquela passagem que Jesus está andando sobre as águas de madrugada, e os discípulos estão com medo, pensando que é um fantasma, Pedro grita para Jesus, Senhor, és tu? Jesus, sou. Se és tu que está andando sobre as águas, manda eu andar sobre as águas. Jesus fala, vem Pedro. Ele pula nas águas e anda. Irmão. Só teve duas pessoas que andou sobre as águas, Jesus e Pedro. E anda um pouco, daqui a pouco o vento, o mar, ele fica com medo, afunda, ele grita, Senhor, me salva, Jesus. Levanta ele pela mão, ele é essa pessoa assim, irmãos. Fantasticamente, tremendamente espontâneo e fala o que pensa. Quando Jesus leva ele, Tiago e Pedro para o Monte da Transfiguração, o Cristo se transfigura diante dele, com toda a sua glória e divindade. E aparece Elias e Moisés. Pedro, diante daquela visão, fica tão atordoado que ele vai falar alguma coisa. Senhor, como é bom a gente estar aqui. Vou fazer uma barraquinha para o Senhor, uma barraquinha para Elias, uma barraquinha para Moisés. E uma nuvem de Deus cobre eles. Fala, este é meu filho amado. Escute-o. Quando Jesus está indo para... Lá no final do seu ministério, vai sair da Galiléia para a direção a Jerusalém, onde ele vai morrer. Ele vira para os discípulos e pergunta, vem cá, o que as pessoas dizem que eu sou? Quem eu sou? Uns dizem que tu é João Batista, uns dizem que tu é Elias, uns dizem que tu é Jeremias, vocês? E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro levanta e fala, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fica tão impactado com essa resposta que fala, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, foi meu Pai que estava no céu que te trouxe essa revelação. E aí, em seguida, Jesus começa a falar do que ele vai passar em Jerusalém, né? Que ele vai ser preso, humilhado, esmurrado, cuspido, crucificado, morto e ressuscitar no terceiro dia.
Pedro logo em seguida fala, não, para com isso, que negócio. Jesus olha para Pedro naquele momento e vê que não é Pedro que está falando, que Satanás ocupou a mente dele, a boca dele para falar. Jesus fala, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Reparem como isso é impressionante em Pedro, irmãos. É impressionante isso. Ao mesmo tempo que ele tem uma revelação de Deus, ao mesmo tempo ele permite que a sua mente receba aquela mensagem do próprio demônio em seguida para falar. Isso é uma característica de pessoas que têm um temperamento no qual elas não conhecem. Elas viram alvo fáceis de setas inflamadas, de espíritos que são lançadas na mente da pessoa. Um homem que tem uma liderança natural, uma coragem, impetuoso, mas é um alvo fácil dessas setas espirituais, pelo que ele falou. Segunda coisa, ele tem uma autoimagem dele muito falsa, como muitos de nós temos. Né? Na Quinta-feira Santa, por exemplo, Jesus vira para eles e fala, olha, eu gostaria de celebrar a ceia do Senhor. Eu quero celebrar a Páscoa com vocês. Aí eles chegam, Pedro pergunta, para onde o senhor quer que prepare a Páscoa? Vocês vão entrar na cidade, vão ver um homem levando um cântaro de água, sigam esse homem. Quando ele parar, vocês falam, o mestre quer saber aonde é o local que vai ser preparada a ceia, ele vai mostrar um cenáculo amplo, mobiliado, preparem ali. E aconteceu exatamente como Jesus falou, tão sobrenatural isso é. Alguém entrando com um cântaro e você seguindo a pessoa, né? Enfim, preparam tudo, mais ou menos umas 6, 7 horas da tarde, eles chegam para celebrar a Páscoa. E já chegam discutindo os discípulos, né? Quem seria o maior no reino de Deus? Eu que você serei eu. Jesus não fala nada, Jesus pega uma bacia, uma toalha. E aquilo que só os escravos faziam, que era lavar os pés dos convidados, né? Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E aquilo causa um impacto muito grande. O Senhor, o Messias, o Mestre, curvado, lavando nossos pés. Quando ele chega perto do pé de Pedro, Pedro fala, não, o senhor não vai lavar meu pé, não. Não vai, não. Não vai, não. Isso não é função sua, não. E Jesus falou para ele, olha, Pedro, se você não permitir que eu lave seus pés, você não tem parte comigo. Ah, então faz o seguinte, me lava todo. Me dá um banho geral, me lava todinho. Aí ele fala assim para ele, não, Pedro, você já está limpo pela palavra que eu lhe disse. E aí, naquela quinta-feira, Jesus vai explicando o seu ministério, vai explicando o que vai acontecer. Ele será preso, morto, ressuscitará ao terceiro dia, enviará o Espírito Santo, começa a falar sobre o ministério do Espírito Santo. Está lá nos capítulos 13 a 17 de João. Né? Ele detalha a missão do Espírito Santo. E, de repente, ele para essa conversa, olha para Pedro e fala para Pedro assim, olha, Pedro, Satanás hoje mesmo pediu para peneirar você, mas eu roguei ao meu Pai para que a sua fé não desfalecesse, para que ele não permitisse que isso acontecesse, para que a sua fé não se desfalecesse. Sabe o que Pedro fala? Você vai ver isso, eu estou parafraseando as palavras de Pedro. Ele falou o seguinte, Jesus não precisa se preocupar com isso não. Todo mundo aqui pode te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Todo mundo aqui vai tirar o time, mas eu vou ficar contigo até o final. Aí nós lemos essa passagem aqui de João, no capítulo 13, que Jesus, você não vai me abandonar? Eu te digo, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Não, não vou. Aí Jesus fala mais nada, canta um hino, eles cantam um hino e ele se dirige ao jardim de Getsemane. Quando chega lá no jardim, Jesus vira para os discípulos e fala, a minha alma está conturbada até a morte, cara. Fiquem aqui comigo, orem comigo. Pedro, ora aqui comigo. Jesus se afasta, ora e encontra eles dormindo. Faz isso 3 vezes, até que chega Judas com a multidão para prender Jesus, dá aquele beijo da hipocrisia em Jesus. Pedro levanta ali cheio de sono, quando ele vê aqueles guardas, ele pega a espada dele e
parte para a cabeça de um dos soldados chamado Malco. Ele faz tudo para dar uma espadada na cabeça dele. O soldado deve ter desviado e cortou a orelha. Jesus falou: guarda essa espada, Pedro. Se eu quisesse, eu poderia chamar agora 12 legiões de anjos e acabar com isso tudo. Mas não vou fazer isso. Porque como é que vai se cumprir a Escritura? E aí Pedro e os discípulos fogem de medo, deixando Jesus sozinho. Jesus é preso, levado para a casa de Caifás, onde vai começar a tortura de Jesus. Né? Aquele julgamento ilegal, ele vai ser espancado, ele vai, enfim, ser humilhado ali. E o que acontece? Pedro fugiu, mas João conhecia o sumo sacerdote. E fala: Pedro, vamos lá na casa dele, que eu conheço o sumo sacerdote, vamos entrar ali no quintal, ali no pátio, e vamos ver os acontecimentos. Pedro vai. A criada abre a porta, porque ela conhecia João. João entra com Pedro. Pedro tem várias pessoas, ele devia ser mais ou menos por volta de 11 horas, meia-noite, 2 horas da manhã. Havia um braseiro, estava época de inverno, as pessoas estavam ali naquela fogueirinha se esquentando. Pedro se abaixa ali e começa a esquentar, para pegar o calorzinho do fogo do braseiro. Passa uma criada e fala: você estava com Jesus, eu vi você com Jesus. Ele se levanta e nega: não, eu não conheço esse Jesus, eu nunca vi falar nesse Jesus. Passa uma segunda criada e fala: não, eu vi sim, eu vi você lá com Jesus. E ele começa a praguejar, a lançar pragas, maldições para essas mulheres, maldizendo o que ela estava dizendo dele conhecer. Nisso o galo canta pela primeira vez. Irmãos, esse é o grande problema da queda de Pedro, né? Ele não conhecia o seu caráter, meus irmãos. E quando a gente não conhece o nosso caráter, a decepção que conosco mesmo é muito mais profunda, porque atinge a essência do nosso ser. Né? Reparem, quando o galo canta pela primeira vez, Pedro estava mentindo, irmãos. E isso mostra que muitas vezes nós somos invejosos, mentirosos, nós sentimos atração por coisas que não devemos sentir, né? Nosso caráter nos fraqueja. Você vê tantos líderes espirituais com atração por poder, por dinheiro, se tornam pessoas inescrupulosas. Outros se acham muito santos e na primeira tentação vão descobrir que são fracos. Lutas no nosso caráter. O pecado fez isso conosco. E às vezes são as pessoas que enxergam isso na gente e a gente não enxerga. E quando as pessoas apontam as nossas falhas, isso dói com uma faca. Porque Isaías fala: nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Não há discipulado cristão que sobreviva com tantas fraquezas de caráter. E em quarto lugar, isso vai produzir em Pedro uma enfermidade de alma. Repare, Jesus continua sendo interrogado, e aí eles já começam a espancar Jesus, mais ou menos 5 horas da manhã, eles amarram Jesus e vão levar Jesus lá para o palácio do governador. Então eles saem do pátio superior, atravessam o quintal, arrastando Jesus amarrado. E nisso uma terceira pessoa vira para Pedro e fala: você é discípulo dele porque você é um galileu, o teu sotaque não é muito evidente, não dá para você esconder. Pedro começa a falar palavrões, xingar a pessoa e xingar a Jesus. Olha só, irmãos, nesse exato momento Jesus passa e olha para Pedro. O olhar de Jesus bate no exato momento que Pedro está fazendo essas coisas. E o galo canta pela segunda vez. Pedro então cai em si. Tem uma crise de choro terrível, terrível, terrível. Para isso produzir uma enfermidade na sua alma, uma enfermidade psicológica. Ele
ele negou a Cristo. Isso gerou conflitos na alma dele. Ele só experimentou ali um pouco da peneira do diabo. Judas foi totalmente peneirado e cometeu suicídio. Se não fosse a intercessão de Jesus, Pedro teria cometido suicídio. Reparem, ele negou a sua vida, a sua história, ele largou tudo, o sentido da sua existência. Quando Jesus estava pregando o seu discurso, que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não poderá ser meu discípulo, todos os discípulos abandonaram ele. Ele vira para os apóstolos e fala: vocês também querem ir embora? Pode ir embora. Pode me deixar sozinho. Não quer me seguir não? Pode ir embora. Pedro é aquele que levanta e fala: só tu, Senhor, tem as palavras da vida. Para onde iremos? Esse mesmo Pedro ali nessa hora que viu a história dele acabar naquela negação do Cristo. Jesus é levado para o palácio de Pilatos. Às 9 horas da manhã ele é pendurado na cruz do Calvário. Às 3 horas da tarde ele é morto. E faz-se trevas, trevas. Imagina, 3 horas da tarde, luz do dia, de repente fica tudo negro. E Pedro viu isso. Tenta imaginar como é que foi a noite de sexta-feira para Pedro. Os pesadelos que assaltaram a mente dele. Ele não deve nem ter conseguido dormir. O sábado deve ter sido terrível, terrível. Pedro, Jesus chamou ele de Cefas, que significa pedra. Na realidade, ele estava sentindo uma piada. Ele desistiu de ser pescador de homens. O seu ministério acabou ali naquele momento. Ele não passava de um arrogante, ele não tinha garra. Ele era um fracasso para encarar desafios. Aí no domingo de manhã, as mulheres se reúnem e vão para o túmulo na esperança de encontrar a pedra, que era gigantesca, aberta, alguém remover para elas. Quando chegam lá, a pedra já está removida, elas entram num túmulo, não vem ninguém, havia apenas um jovem sentado sobre o túmulo, vestido de branco, um anjo, está registrado em Marcos, e eles falam para ele: quem vocês estão procurando? Procuramos Jesus. Ele não está aqui mais não, ele já ressuscitou. Foi para Galiléia. Foi para Galiléia. Avisem aos discípulos para irem para lá para encontrar com eles. E avise a Pedro também. Aí as mulheres saem correndo, mas Maria Madalena fica. De repente ela vê um homem que ela não consegue reconhecer. Por quê? Porque é o Cristo com corpo de glória. E ela pensa que é o jardineiro. Fala: Senhor, onde o Senhor botou o corpo dele? Me diga que eu levo. E ele fala: Maria. E ela reconhece a voz e dá um grito: Raboni, que significa mestre. Jesus fala: não me toque, que eu ainda não subi ao Pai. Eu subo, aviso aos meus discípulos que eu subo para o meu Pai, o Deus deles, e que eu vou encontrar com eles na Galiléia. Avise a Pedro. Maria Madalena sai correndo, gritando, uma alegria tremenda. Ela entra no cenáculo lá na casa de João Marcos, está os discípulos com a janela trancada, a porta trancada, ela bate, entra. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. E começa a falar ali com os discípulos: ó, vocês têm que ir para Galiléia, não sei o quê. Cadê Pedro? Cadê Pedro? Pedro já está lá no canto. Cabeça baixa, talvez olha assim de lado. Pedro! Aí ele olha para ela. Olha, ele falou para você ir para Galiléia. Ele falou o seu nome, Pedro. Ele falou o seu nome. Para você ir para Galiléia. Que coisa fantástica, meu irmão. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece a nossa humanidade frágil e não desiste de nós. Romanos capítulo 8 diz que Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. Cristo nunca vai ser pego de surpresa pelas nossas fraquezas. Ele sabe a hora que nós vamos cair. Nós não temos como decepcioná-lo, porque Ele sabe todas as coisas. Reparem, eles vão para Galiléia. Só que Jesus não marcou hora nem lugar. Então eles chegam lá, para que a gente vai encontrar Jesus. E aí Pedro vira para os discípulos: olha, gente, eu vou pescar, sabe? Vou pescar. Entram no barco,
Passam a madrugada toda e não pescam nada. Nada. Aí amanhece o dia, eles vão levando o barco em direção à praia e vem uma pessoa andando ali que fala com eles: filhos, tem alguma coisa aí pra gente, algum peixe aí pra gente comer? Não, nós não pescamos nada. Faz o seguinte, ó, joga a rede aí ao lado que vocês vão pescar. Aí alguém joga a rede e 153 peixes gigantescos entram naquela rede e o barco quase afunda. João fica tão impactado com aquilo e fala: eu já vi isso acontecer antes. Pedro, é o Senhor que está lá na praia. Desculpa, eu me emociono muito com isso. Pedro cai, está ali nu, totalmente despojado, né? Aquela pessoa derrotada, e ele se lança na água, não tem mais aquela altivez, não tem mais aquele orgulho, tudo desapareceu, ele sentiu zero. E ele vai na praia, se veste e vai em direção a Jesus. E que já acha estranho que tem um braseiro ali e um braseiro com peixe. Havia peixe. Jesus ainda fala para ele: pega mais 2 ou 3 peixes daqueles que vocês pescaram, traz para cá. Olha como Deus é detalhista. Só tem 2 lugares na Bíblia que se usa a palavra braseiro. Uma foi na casa de Caifás, ali no quintal, quando Pedro negou Jesus. E a outra é aqui, naquele momento. O braseiro estava ali. Agora imagina se fosse eu, ou fosse você no lugar de Jesus. Eu olhasse para Pedro: Pedro, tu pisou na bola comigo feio, hein? Pedro, você me decepcionou. Eu investi tanto em você. Como é que você me trai? Como é que você me nega? Né? Acho que a gente faria isso, né? Mas Jesus não é assim. Vai começar o processo de restauração. E assim como Pedro negou 3 vezes, Jesus vai fazer 3 perguntas a Pedro, usando um verbo que do grego para o português é traduzido como amar, ou aqui nessa Bíblia está como gostar, mas no grego tem significado diferente. O amor, o verbo amar, no grego ele tem 3 significados. Eros, que é o amor físico, de atração sexual. Philos, que é o amor do gostar, de ser amigo, ser meu amigo. E ágape, que é o amor desinteressado, o amor que Deus tem por nós. Então Jesus vem com uma pergunta: Pedro, tu me filos? Quer dizer, você gosta de mim? Você tem esse amor? Jesus está restaurando a reputação dele, desmoronada. Aquele líder que se achava escolhido, mas era um covarde e mentiroso, que perdeu a moral completamente com o grupo, que estava com a capacidade de liderar completamente destroçada. Como você vai confiar numa situação de perigo na mão de uma pessoa que te nega a te conhecer? E Satanás, ele é mestre em destruir a reputação de uma pessoa. E ele usa as mentiras, as fofocas, as fake news, né? As calúnias, porque você não tem como se defender. Você recebe aquilo, as pessoas vão acreditar. Só o tempo vai mostrar que aquilo era uma mentira, né? Então a gente não pode nem se defender, tem que entregar tudo na mão de Deus, porque no tempo certo a verdade vem à tona. E para sermos restaurados, irmão, só o amor, só amando, só o amor responde ao discipulado. Não adianta ter legalismo, não adianta ter obediência humana, porque isso só dura apenas alguns meses. Se não tiver amor, não tem como ser restaurado. Só o amor de Cristo nos leva a ser santos. Né? É só o amor de Cristo que enche a nossa alma. Não há espaço para hipocrisia. Aí Jesus faz a segunda pergunta usando o mesmo verbo. Pedro, tu me filos vem da palavra Filadélfia, vem dessa palavra, né? Que significa amizade, fraternidade. Tu me filos. Restaurando a alma de Pedro, fazendo ele superar suas fraquezas. Somente o Evangelho faz isso, irmãos. Fez isso com Maria Madalena, que era uma prostituta endemoniada. Fez isso com Zaqueu, que era um corrupto. Tornar essas pessoas novas criaturas. Pedro fala: tu sabes, Senhor, que eu te filos. Pastoreia minhas ovelhas, Pedro. E Jesus faz a última pergunta.
E isso entristece Pedro, porque ele sabia que Jesus estava indo na ferida por ele ter negado 3 vezes. Só que ele usa o outro verbo. Pedro, tu me agapes? Você me ama mais do que os outros? Tu me agapes? Senhor, tu sabe todas as coisas. Sabe que eu te amo. Então você cuide das minhas ovelhas. Isso só acontece quando a nossa natureza carnal é neutralizada, que nem aquela visita no hospital que eu falei no início da viagem. Que a gente vai aprender, às vezes, muitas vezes por situações dolorosas, humilhações, fracassos, esperanças que não se cumprem. Deus usa muitas vezes isso para neutralizar esse ego nosso e levar uma total dependência dele, porque a cruz já nos libertou, já absolveu as minhas culpas, irmãos. O meu passado não pode mais influenciar o meu futuro. Meu futuro está nas mãos de Deus. Eu tenho que pedir a Ele para Ele reescrever meu futuro, o tempo que me resta. Não adianta eu ficar me remoendo, chorando sobre o leite derramado. Não tenha medo de situações presentes que te lembrem dores do passado, porque isso ficou na cruz. Deus cuida de nós e controla tudo na nossa vida. O futuro nosso ainda está intacto. A gente tem que pedir ajuda a Deus para reconstruir. Da fraqueza tirar força. Né? 3 vezes Jesus pergunta. Pedro, vem e me segue. Um novo encontro, um novo recomeço. No braseiro, ele o negou. No braseiro, ele é restaurado. Deus tinha um plano para Pedro. E ele confiou na sua natureza, na sua carnalidade, na sua mente, nas suas forças e permitiu que Satanás desse uma peneirada nele. Só não foi pior porque Jesus restaurou ele, irmãos. Senão, como ele poderia pastorear ovelhas? E Jesus fala, Pedro, quando você ficar velho, você não vai querer ir para o lugar que vão querer te levar, mas vão te amarrar e vão te levar. Você olha, aí você vai ver na história de Pedro, livro de Atos, né, com a descida do Espírito Santo, ele abre a boca na primeira pregação cristã, 3.000 pessoas entregam a vida a Jesus. Na segunda, 5.000 pessoas. Paralíticos andam, ressuscita mortos. Deus usa tremendamente esse homem. Tremendamente esse homem. E ali, no final da vida, ele vai escrever aquelas 2 epístolas belíssimas, amorosas, de um coração que foi completamente transformado. E eu me lembrei novamente da visita ao hospital, quando esse amigo falou. Nós vamos sendo quebrantados até aprendermos, irmãos, a depender de Deus. Deus nos fortifica, Deus nos fundamenta. O caráter de Pedro era terrível, o seu gênio era terrível, desequilibrado, mas virou Petrus, a pedra. Amou, um caráter transformado. E no final da vida, ele está em Roma, pregando o Evangelho. Nero incendeia a cidade, põe a culpa nos cristãos, faz uma grande matança dos cristãos, de uma forma cruel, terrível, e prende os 2 grandes líderes, Paulo e Pedro. Paulo ele manda decapitar, Pedro ele manda crucificar. Quando chegam os carrascos para crucificar Pedro, Pedro fala, eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor foi. E a tradição cristã diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Irmãos, qual o futuro de Pedro hoje? Se você ler lá no Apocalipse 21, verso 9 e 14, que fala da descida da Jerusalém celestial, da noiva do Cordeiro, a cidade santa, que terá 12 portões de pérolas maciças com o nome das tribos de Israel, mas cujos fundamentos da cidade santa são 12, e um fundamento tem o nome dos 12 apóstolos do Cristo. Um daqueles fundamentos está escrito o nome de Pedro. Está escrito o nome de Pedro, irmãos. Porque ele aprendeu que o nosso Deus é Deus de toda graça. Que é o Deus que nos restaura, restaura sempre. Sempre seremos restaurados, irmão. Sempre, sempre. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Até o nosso próximo encontro.